chamada Semana da Páscoa, né? Na verdade, semana que nós lembramos a morte e a ressurreição de Jesus. E a gente vai começar cantando a música Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã. Tá ok? Vamos cantar. Vai lá, filha, toca pra nós aí. Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. É isso aí, pessoal. Uma Páscoa diferente nós teremos nessa época, né? Era para todos já estarmos pensando. Esse dia até conversando com o Adriano aqui em casa, eu estava falando, essa semana seria aquela semana de ensaio, de preparação, de correria. Eu estava lembrando, seria uma semana do cafezão, a gente trocando informações nas células, para a gente fazer o nosso cafezão da ressurreição domingo, se reunir lá de manhã, tomar café juntos como igreja, enfim, tudo isso foi suspenso por enquanto, ok? Mas como a gente acabou de cantar e relembrar, porque Ele vive eu posso crer no amanhã. Nosso futuro é glorioso, nosso futuro ele nos reserva grandes bênçãos de Deus para nós, então a gente pode prosseguir apesar das lutas e os dilemas enfrentados nessa vida. Tá ok? Vamos orar, vamos entregar então esse momento diante do Senhor, pedindo que Deus venha nos abençoar aqui nesse tempo da palavra. Tá ok? Eu vou pedir para o Márcio, vou habilitar o som dele, Márcio Amorim, fazer uma oração por nós aqui, pedindo aí a direção de Deus nas nossas vidas. Tá bom? Márcio, por favor, habilitei o seu som aí, ore por nós. Estamos ligados no Senhor, temos a certeza de que estamos unidos num só amor, Pai. Muito obrigado por essa certeza, muito obrigado, Pai, porque podemos caminhar confiantes de que o Senhor vive e que o Senhor, Pai amado, é um Deus de promessas, que cumpre as promessas que faz, porque o Senhor nos disse, ó Pai, que foi aos céus preparar lugar para que nós pudéssemos estar junto com o Senhor, Pai. Muito obrigado, porque temos essa viva esperança e aguardamos ansiosamente e sabemos que os dias certamente se aproximam e nós, como igreja, ó Pai, estamos nessa gloriosa expectativa. Muito obrigado por esta noite, que o Senhor, Pai amado, encontre corações, Pai,
descansados no Senhor, em paz, que o Senhor possa visitar a cada um por meio da tua palavra, usando a vida do pastor Roberto, e que o Senhor, Pai amado, nos una cada vez mais através da tua graça, do teu amor, da tua bondade e misericórdia. Pai, muito obrigado, em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. 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 Muito bem, meus irmãos, vamos juntos meditar na palavra. Nós temos lido nesses dias a carta de Pedro. Afinal de contas, é uma carta escrita para pessoas que estão passando por tribulação, e eu penso que de alguma forma isso corresponde à nossa realidade também. Ok? Vamos seguir na leitura, lembrando daquilo que nós já vimos, que somos escolhidos, somos santificados, somos escolhidos pelo Pai, santificados pelo Espírito Santo, e nós somos redimidos em Cristo Jesus. Isso ele dá no início lá da sua apresentação. Depois nos diz acerca das bênçãos da grande salvação, e essa bênção nos traz uma viva esperança, nos traz uma herança que já está guardada por nós, uma proteção de Deus poderosa, nós somos guardados no poder de Deus, há uma alegria indizível, uma alegria que nós temos pelo fato de sermos salvos, e nós temos também uma fé preciosa, uma fé que é provada, uma fé que é aprovada no meio da tribulação. Então nós temos tudo isso e somos gratos a Deus por todas essas bênçãos. E depois de escrever toda a nossa posição em Cristo, a nossa salvação em Jesus, ele dá uma sequência bem interessante. Vai lá, 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. Veja só a conexão que ele faz com os versículos seguintes. A gente vai ler até o versículo 21. Ele fala, por isso. Então ele fala, uma vez que vocês são salvos, fala da salvação, ele fala, por isso. Então veja só, é uma consequência. Ele vai dizer que tudo aquilo que ele disse anteriormente agora tem uma implicação, tem um reflexo, tem um resultado nas nossas vidas, e isso acontece então a partir do versículo 13. E aí diz a palavra de Deus assim, acompanha a leitura aí na Bíblia, tá? Na sua Bíblia. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, meus irmãos, Pedro agora nos faz uma descrição, e a palavra de Deus coloca algumas verdades para nós, de responsabilidade que nós temos diante da grande salvação. Uma vez que somos salvos, nós somos desafiados, somos chamados a viver, como a gente vai observar aqui nesse texto, a viver em santidade, em temor e em amor. Hoje a gente vai fazer só as primeiras duas partes, só em santidade e em temor. Domingo veremos o viver em amor, tá? Então ele começa chamando-nos a atenção para isso, que devemos viver então em santidade. O que isso significa? Veja só, quando ele diz que nós devemos viver em santidade, ele começa fazendo uma afirmação que para nós é um pouco estranha. Cingindo o vosso entendimento. Essa palavra cingindo o vosso entendimento, ela não faz parte muito da nossa cultura. Mas era muito comum lá no meio dos judeus, eles que usavam aquelas roupas longas, roupas muitas vezes esvoaçantes, na hora que eles fossem se preparar para uma viagem, para algumas atividades familiares, domésticas ou trabalho,
eles cingiam aquela roupa, eles colocavam um cinto que prendia toda aquela roupa. Então eles se organizavam de tal maneira que a sua roupa não viesse a ser um instrumento que viesse dar a ele uma queda e atrapalhar então a sua jornada ou o seu trabalho. Então é isso que Pedro começa dizendo que a gente deve cingir. Veja só, nessa ideia de sermos santos, a primeira coisa é, temos que colocar a nossa mente de maneira organizada. Temos que não deixar os nossos pensamentos voando, dispersos, perdidos. E vejam só, queridos, numa época de tribulação, é muito fácil nós perdermos os nossos pensamentos nas possibilidades, nas ideias, nas propostas que são ditas. Então a palavra de Deus fala para nós começarmos a cingir o nosso entendimento. E vejam só, queridos, que quando ele fala isso, a palavra que vem logo na sequência, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça de Deus, aqui então nós temos a ordem, que para a gente ser santo, nós temos que esperar nessa graça. Ok? A gente está no mundo sim que passa e nós temos que esperar na graça de Deus, viver inteiramente nessa graça. Totalmente dependente dessa graça. Os nossos olhos têm que estar voltados para a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que estar focados no céu e deixar de lado um pouco a nossa mente que está tão impregnada pelas coisas terrenas. Por isso que ele está dizendo esperai na graça do Senhor. E aí faz sentido essa ideia da gente cingir o pensamento. Porque por onde é que nós muitas vezes condicionamos a nossa vida, a nossa maneira de ser? Pelo nosso pensamento. E se o nosso pensamento ele está totalmente voltado para as coisas da terra, queridos, a gente não vai pensar no céu. A gente não vai esperar na graça de Deus. A gente não vai esperar a revelação de Jesus Cristo. A gente vai ficar preocupado com este mundo, com a pandemia, com a quarentena, com a economia, com as finanças, esquecendo de esperar na graça do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, a gente não pode deixar a nossa mente solta, principalmente numa época como essa. Como a gente lembra do ditado, né? A nossa mente não pode ficar solta e também não pode ficar infrutífera, porque tem aquele ditado que diz que a mente vazia é a oficina do diabo. Ou seja, tudo começa na mente, queridos. Então a gente precisa cingir o nosso entendimento, preparar a nossa mente para esses dias. E como é que a gente prepara a nossa mente? Com a palavra de Deus, com as verdades de Deus. Precisamos trazer à nossa mente aquilo que o Senhor diz em sua palavra para enfrentarmos então as lutas desta vida. Outra coisa que ele diz acerca dessa questão de como nós devemos esperar na graça de Deus, além então de cingir aí o nosso entendimento, ou seja, preparar a nossa mente, ele fala também que nós devemos ser sóbrios. Meus irmãos, essa é uma época em que as pessoas estão muito sem controle. O nosso mundo é um mundo do descontrole, desde aquela época do apóstolo Pedro. Isso não é novo, não. É desde aquela época, tá? As pessoas não têm controle. Tanto que essa palavra, a ideia de sobriedade, tinha, claro, muito a ver com pessoas que se perdiam no controle com relação à bebida. Então, o primeiro foco dessa palavra, quando ela fala sobriedade, tem a ver com não se deixar ser dominado, por exemplo, pela bebida, que era muito comum naquele tempo. Mas é claro que quando o apóstolo fala sobre isso, ele usa essa palavra 3 vezes ao longo da sua carta, a ideia de ser sóbrio, ser sóbrio, ser sóbrio. Ele está falando para as pessoas terem uma vida equilibrada, uma vida moderada, uma vida, de certa forma, com o seu autocontrole, porque na pressão, na circunstância adversa, muitas vezes nós perdemos o controle. Por isso a necessidade de sobriedade. E é assim, queridos, quando a gente espera na graça de Deus, nós podemos viver em sobriedade. Porque nós sabemos, esse mundo é passageiro. Na realidade, temos que esperar naquilo que vai perdurar eternamente, esperar na graça de Deus. Então, para viver em santidade, é necessário esperar na graça de Deus. Viver pela salvação e pelas recompensas que Deus certamente tem reservado para cada um de nós, para cada um dos crentes, para você, meu irmão e minha irmã. Nós não podemos viver a nossa vida completamente focados neste mundo e esquecer que o nosso lar não é aqui. É por isso que Pedro ele é enfático, e essa palavra esperar inteiramente na graça está no imperativo, é uma ordem, é um pedido enfático.
Nós temos que obedecer. Queridos, nós temos que almejar o céu. Nós temos que almejar as recompensas de Deus. Nós temos que almejar a presença de Deus. Nós temos que almejar aquilo que Ele tem preparado para nós. E desapegar um pouco desta terra. Essa é a primeira recomendação que ele faz. É assim que a gente vive em santidade. Porque percebe, queridos, que muitas vezes as lutas que nós temos e os tropeços que nós muitas vezes caímos é por causa das coisas deste mundo. Mas a nossa tribulação aqui ela é passageira, vai acabar, o seu destino é glorioso, o seu destino é o céu. Espere inteiramente nessa graça. É isso que tem que acontecer com cada um de nós. Outra coisa que, dentro ainda dessa ideia de viver em santidade, no versículo 14, o apóstolo Pedro, ele fala que nós somos filhos da obediência e que a gente não deve se amoldar às paixões que nós tínhamos anteriormente na nossa ignorância. Isso está no versículo 14. Ou seja, não podemos voltar ao padrão velho da velha vida. Agora que você é salvo em Cristo Jesus, você tem uma vida nova diante do Senhor. Agora você é conhecido como filho da obediência. Não é mais aquela pessoa que vive longe do caminho de Deus, longe da vontade de Deus. Agora você não vive mais para si mesmo, mas vive para fazer a vontade do Senhor. Você é um filho da obediência. Anteriormente, como o apóstolo Pedro nos lembra, vivíamos na ignorância. Tanto eu como você, queridos, antes do Senhor, não importa a quantidade de conhecimento que você possuía, o seu nível intelectual, o fato é que sem Deus você era um ignorante, não conhecia as coisas do Senhor, estava distante da vontade dele. É isso que aconteceu com cada um de nós. Mas agora não. Agora você é salvo. Eu sou salvo. Nós que cremos em Jesus Cristo temos a salvação. E uma coisa é fato, nós conhecemos a Deus, conhecemos a sua palavra, conhecemos agora a sua vontade. Por isso nós devemos rejeitar as paixões da velha vida. Deixar para trás os desejos que nós possuímos antes de conhecer a Cristo. Temos agora uma vida nova. Por que isso é importante? Veja só, temos que lembrar sempre o contexto. Pedro está escrevendo para pessoas que estão passando por sofrimento, tribulação, pressão. Por que é importante saber disso aqui? Por exemplo, não vos amoldeis as paixões que vocês tinham na velha vida. Meus irmãos, sabe por que isso é importante? Porque em momentos de tribulação, em momentos de pressão, em momentos de oposição, nós somos tentados a reagir como reagíamos no passado. Não é verdade? A gente quer reagir muitas vezes com o velho homem, como a gente fazia antigamente. É por isso que ele está dizendo, agora nós somos salvos, temos que viver em santidade. Não se amoldem, não peguem de novo o padrão de vida que vocês tinham no passado. Precisamos vencer este antigo modo de viver. Não podemos mais reagir como antigamente. Veja só, pessoas na pressão procuram vícios. Pessoas na pressão procuram prazeres. Pessoas na pressão procuram coisas para encher a sua cabeça. Reagem de maneira inapropriada. Não, queridos. Nós temos uma vida nova. Nós não podemos reagir desta maneira. É assim, tá, que o Senhor nos desafia a viver então em santidade num tempo como esse, um tempo de tribulação. E aí dentro dessa questão de viver em santidade, no versículo 15 e 16 ele fala pelo contrário, ou seja, não vamos viver a vida antiga. A gente tem uma vida nova para ser vivida. Que vida é essa? Pelo contrário, versículo 15 e 16. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, o que a palavra de Deus pede agora nessa questão para viver em santidade? Vamos esperar na graça de Deus, não amoldar a velha vida que tínhamos anteriormente, mas nos tornar santos diante do Senhor. É isso que Deus quer que cada um de nós façamos. Meus irmãos, somos eleitos de Deus, salvos em Cristo Jesus, chamados para viver em santidade. Uma nova vida.
Deus que nos chamou, como o texto fala, né? Segundo, é santo aquele que vos chamou. Aquele que chamou você, ele é santo. É por isso que é um pré-requisito, então, uma necessidade premente no crente é ser santo. E aí vem o desafio, tornai-vos santo. Ou seja, essa palavra é que você venha a ser, que você se torne aquilo que você não é, que você passe a ser aquilo que você não era anteriormente. O quê? Santo. E é isso que Deus requer de cada um dos seus filhos, é isso que Deus requer de você. E talvez a pergunta prática seja, como é que a gente se torna santo? Não é verdade? Tornai-vos santos. Como é que a gente se torna santo? Bom, o primeiro passo, na realidade, quem dá é Deus. É Deus que nos santifica, é Deus que nos salva. Tá? Somos santificados pelo Espírito Santo. Então a obra começa em Deus. Mas e da nossa parte? O que é que nós podemos fazer? Qual é a nossa responsabilidade em relação a essa questão de tornar-se santo diante do Senhor? Significa então que nós temos que nos aproximar de Deus, a gente vai observar isso em alguns detalhes depois ao longo dessa carta. Mas esse relacionamento que é estabelecido com Deus, ele precisa acontecer no seu dia a dia. E aí, uma vez que nós nos aproximamos de Deus, quanto mais convivemos com Ele, nós vamos entender e vamos passar então a sermos santos como Ele é santo. Quer ver uma ilustração disso, um exemplo disso? Aconteceu com o profeta Isaías lá no Antigo Testamento. Em certa situação, Isaías teve uma visão, ou seja, Deus o chamou para a sua presença. E naquela situação, Isaías teve uma visão gloriosa de Deus. E a primeira constatação, ao ver Deus na sua santidade, sendo cercado por anjos que clamavam e exclamavam na realidade a santidade de Deus, glorificavam a Deus na sua santidade, a constatação que Isaías teve de ser o seguinte: ai de mim, eu sou uma pessoa impura que habito no meio de pessoas de lábios impuros. Ou seja, ao observar a santidade de Deus, ele reconhece a sua pecaminosidade. E isso o leva, então, a buscar em Deus o quê? A buscar em Deus a purificação da sua vida. E na realidade Deus toma a iniciativa de chegar até ele, de estender uma tenaz, de purificar os seus lábios e deixá-lo pronto para ser usado por Deus. E aí, finalmente, quando Deus faz uma convocação de usar alguém como instrumento de proclamação da sua palavra, Isaías se dispõe a ser usado então por Deus. Então percebe como a aproximação do Senhor leva a pessoa a se adequar ao caráter de Deus. Isaías se tornou adequado, preparado, santificado por essa proximidade com Deus. Então, queridos, para a gente se tornar santo, para nos tornarmos santos, a gente precisa desenvolver esse relacionamento com o Senhor. Estar perto dele por meio da sua palavra, por meio da oração, por meio da comunhão com os crentes, por meio desse relacionamento que nós podemos ter com Cristo. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais vamos perceber a nossa pecaminosidade. E ao perceber os nossos pecados, nós vamos confessá-los, nós vamos abandonar e vamos tornar a nossa vida cada dia mais santa, como Deus assim requer. Então esse é o desafio que o apóstolo Pedro quer dos seus. Queridos, porque de novo, vamos lembrar, Pedro está escrevendo para pessoas que estão passando por pressão. E eles começam a olhar para várias direções, eles começam a esquecer-se de Deus. E Pedro então chama eles, vocês são chamados por Deus, que Deus quer que vocês tenham o caráter dele. Pessoas vão dar jeitinhos por aí, pessoas vão encontrar outras soluções, mas o que Deus quer de você é que vocês sejam santos, separados de Deus, para Deus, no meio dessa geração corrompida. Assim como Deus é santo. E ele usa o texto lá de Levítico para fazer então essa afirmação de que Deus é santo e requer então do seu povo santidade. Meus irmãos, as pressões da vida muitas vezes nos fazem esquecer que Deus quer nos transformar na imagem do seu Filho Jesus. Essa é a coisa mais importante que Deus quer fazer com cada um de nós, meus irmãos. Se for necessário nos privar de algumas coisas, Ele vai nos privar. Se for necessário fazer passar pela provação, Ele vai fazer
passar pela provação. Se for necessário o sofrimento, assim como muitas vezes o apóstolo Paulo passou, queridos, ele vai permitir isso. Por quê? Porque a coisa mais importante que Deus quer nos fazer é que nós sejamos como Ele é. E Ele é santo. Então tem situações que a gente está passando por adversidade e nós pedimos a Deus, Senhor, me livra dessa adversidade. Amém, a gente tem que orar por essas coisas. Mas talvez a gente devíamos começar a pensar o seguinte: Deus, será que esta situação não é um instrumento que o Senhor está usando para me deixar mais santo? Se for, continua trabalhando, tá? E aí eu queria propor para todos nós aqui um pequeno desafio para esses próximos dias, tá? Eu sei que a gente tem orado por um monte de motivos e continue orando. Não estou dizendo para você não deixar de orar por essas coisas, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que orar por tudo. Tudo que a gente tem, né, no coração, a gente tem que apresentar para Deus em oração. Filipenses 4 nos fala isso. Mas eu queria propor também o seguinte: além destas coisas, que a gente pedisse, Senhor, tua palavra diz que a gente deve se tornar santo, que a gente deve ser santo como o Senhor é santo. Me faz andar nesse caminho de santidade. Eu quero de fato ser santo como o Senhor é santo. E aí começa a observar na sua vida as reações, as situações que você vive no seu dia a dia e começa a perceber se você está reagindo de acordo com a santidade de Deus ou não. Por exemplo, como têm sido as suas reações nesses dias? Olha para o jeito como você fala, olha pelo jeito como você tem reagido de uma maneira geral. E pergunte se isso está de acordo com a santidade de Deus. Outra coisa, agora a gente está todo mundo preso em casa, conectado, internet, televisão, a gente está na frente de uma tela o tempo todo. A pergunta é, tudo que a gente tem acessado está de acordo com a santidade de Deus? Pergunta isso, faça uma avaliação. Outra coisa, é uma época que todo mundo compartilha, manda notícia para cá, informação para lá e tal, tudo mais. Avalia se aquilo que a gente está compartilhando está de acordo com a santidade de Deus. Por fim, queridos, né? Informação para lá, informação para cá, podia fazer isso, podia fazer aquilo, estamos desta maneira, podíamos estar de outra maneira. Eu sei, tem uma série de informações, comentários sendo feitos. Avalie se os comentários que você também está colocando, eles estão de acordo com a vontade de Deus. Sabe, queridos, a gente precisa falar, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude em relação a isso. Nem sempre eu tenho reagido de acordo com a tua santidade, mas eu quero reagir, eu quero viver, eu quero que o Senhor me torne cada dia mais santo como o Senhor é santo. Tá? Então pede isso para Deus, coloca isso. Além dos outros pedidos que você tem feito para o Senhor, coloque isso também. Eu queria propor esse desafio para todos nós, que a gente orasse por Deus, ao Senhor por esse motivo nos próximos dias. Ok? E aí então ele conclui esse pensamento. Então a primeira implicação, né, a primeira responsabilidade que nós temos diante da salvação é viver em santidade. Esperar na graça de Deus, né? A gente precisa fazer isso, não é verdade? A gente precisa não se amoldar aos padrões deste mundo e a gente precisa se tornar santo, assim como a palavra de Deus então nos coloca. E a segunda implicação da nossa santidade, da nossa vida com Deus, nossa salvação, além da santidade, é que nós devemos viver uma vida em temor. E olha só, né? Versículo 17. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Meus irmãos, estamos em peregrinação, não é verdade? Esse mundo é passageiro, aqui é só uma passagem. Ok? Então, se isso não está claro ainda para você, eu espero que fique. Porque é só uma passagem. Estamos peregrinando por este mundo. Ok? Como é que deve ser a nossa peregrinação? De que modo isso deve acontecer? Ele coloca, nós temos que nos portar com temor. Ou seja, temos que viver uma vida de temor. E eu sei que essa palavra causa uma série de controvérsias, porque as pessoas falam, a gente não pode ter medo de Deus, a gente tem que ter reverência pelo Senhor e tal. Mas, irmãos, a palavra, a origem dela é phobos, de onde vem a nossa palavra fobia. Enfim, no original ela é medo, não tem outra palavra, tá? Significa medo. Agora, talvez um entendimento melhor para essa palavra, para a gente tentar trazer para a nossa realidade, como é que seria então esse temor de Deus?
Podemos dizer que é aquele medo reverente que nos atrai e nos impõe condições de aproximação. Então a gente olha para Deus e a gente sabe, eu não estou falando com qualquer pessoa, é o Senhor Deus. Então, ao mesmo tempo que eu tenho essa reverência, esse certo temor, isso me atrai. E ao mesmo tempo impõe as condições de como eu devo me aproximar desse Deus. E aí, uma vez que eu estou aproximado dele, eu recebo então a recompensa da sua presença. Então, meus irmãos, isso é muito importante a gente perceber nesse texto. E é muito legal a gente lembrar o seguinte, ele começa dizendo o seguinte, né? Se a gente invoca Deus como Pai. Então ele nos lembra que esse Deus que também é juiz, ele também é Pai. Então as duas palavras estão colocadas no mesmo texto. Ele ama, mas ele é justo. Ele tem filhos, ele não trata ninguém com 2 pesos e 2 medidas. Porque ele é justo. Mas ele é Pai. Então, muitas pessoas têm aquela visão assim de Deus como um grande Papai Noel, bonachão, que não se importa com as pessoas, com o que elas façam ou deixem de fazer. Queridos, não é esta a visão de Deus. A palavra nos mostra que Deus ele é o supremo criador de todas as coisas. A palavra nos mostra que esse Deus ele é majestoso em sua santidade. A visão que Isaías teve deixa isso muito claro. Revela que ele tem uma glória fulgurante, uma glória devastadora. Porque muitas vezes era dito o seguinte, nenhum homem verá a glória de Deus e viverá. O autor aos Hebreus fala que ele é fogo consumidor. Então, meus irmãos, é para ter medo sim de Deus. É aquela visão que as pessoas tiveram quando chegaram lá no Monte Sinai, em que a presença de Deus desceu naquele monte. Diz a palavra de Deus que o monte fumegava e tremia. E quando Deus falava, era como um grande clangor de trombetas, era um som imenso. Então você não pode olhar para tudo isso e falar, não tem importância, posso chegar de qualquer maneira. Então percebe, assim, tem o lado de medo. É para nos causar uma certa reação. Outra coisa que nos faz ficar com bastante receio, é o fato de saber que é um juiz imparcial, como diz o texto, ele julga segundo as obras de cada um. Porque ele sabe o que se passa na vida de cada pessoa. Meus irmãos, Deus sabe os pensamentos, Deus sabe as intenções, Deus sabe as motivações, não só o que a pessoa faz. E é interessante, meus irmãos, que aqui Pedro está falando para crentes, tá? Nós não estamos falando aqui de um julgamento para o mundo lá no futuro, isso é um outro capítulo, em outro lugar está escrito, tá bom? Mas aqui ele está falando para salvos em Cristo Jesus. Que nós, como salvos, temos que ter essa visão de Deus. Um Deus diante do qual um dia todos nós prestaremos conta. Um Deus diante de quem a gente vai apresentar e dizer o que fizemos ou deixamos de fazer com a nossa vida, com a nossa salvação. Então nós temos que temer. Meus irmãos, na realidade, quando a gente olha para isso aqui, nós temos que avaliar a nossa vida e pensar o seguinte, temos que levar Deus a sério. Essa é uma parte, e essa parte é importante, tá? E a gente vai entender por que Pedro disse isso, temos que levar Deus a sério. Tá? E eu vou dizer daqui a pouquinho para vocês. Esse é um lado desse Deus que julga todas as coisas. A outra coisa que fala acerca do temor de Deus, como eu disse, ao mesmo tempo é aquele temor reverente que nos atrai. Por que nós somos atraídos por Deus? Por que nós queremos estar junto dele? Se ele é esse fogo consumidor, se ele é esse juiz imparcial, é porque, como o texto diz, ele é Pai. Ele é Pai. E nós podemos então nos aproximar dele porque ele criou as condições pelas quais nós podemos nos aproximar. E se Deus não tivesse criado essas condições, nós não poderíamos nos aproximar. Mas ele criou as condições. E que condições são essas? Aí ele fala isso a partir do versículo 18 até o final. Ele fala, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata e ouro, que fosse resgatado o vosso fruto e procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Meus irmãos, nossos pais, como o texto aqui diz, nos legaram, nos deixaram uma vida fútil. Na realidade, um destino trágico.
Tá? Pensa, Adão, né, pecou, e aí a palavra de Deus fala que por um homem entrou o pecado no mundo, todos pecaram e todos então são passíveis de morte. Então esse foi o legado deixado pelos nossos pais. Mas aí Deus, que é Pai, como o texto aqui deixa claro para nós, fala que este Deus nos comprou, nos resgatou, nos tirou desta condição que nós estávamos, condição trágica, destino trágico, e Ele nos redime, nos resgata dessa condição. E o texto é muito claro ao dizer que o preço que Ele pagou para nos resgatar dessa condição não foi coisa perecível como prata ou ouro. Aqui no nosso mundo as pessoas valorizam demais as joias, os bens, a prata e o ouro. Mas essas coisas são insignificantes para nos comprar a nossa redenção. E aí o texto bíblico fala que nós fomos comprados, queridos, por um alto preço, o precioso sangue de Jesus. E nessa semana que nós lembramos que Jesus Cristo morreu, é muito importante esse detalhe. Meus irmãos, nós fomos comprados por um alto preço. Nós custamos muito caro para Deus. A salvação para nós recebemos isso de graça. Mas para Deus custou muito caro. Tá? Não foi prata, não foi ouro, mas foi o precioso sangue de Jesus. Então, meus irmãos, no céu, esse céu que a palavra de Deus fala para a gente esperar inteiramente na graça, esse céu que Pedro fala que nós somos guardados até a nossa salvação, meus irmãos, será o encontro de todos aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Todos aqueles que passaram por essa experiência da salvação estarão um dia reunidos com este Pai, na presença dele para todo sempre. Então é essa visão que nós temos que ter. Sim, nós temos que levar Deus a sério. Mas esse Deus já nos chamou e já nos deu condições para estar na presença dele para sempre. E o que é muito legal de observar nisso tudo, irmãos, é o que nós estamos vivendo hoje. A nossa salvação, a nossa história, isso já foi estabelecido por Deus desde a fundação do mundo, como diz o versículo 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Esse Cordeiro já tinha sido estabelecido por Deus para ser o nosso Salvador antes da fundação do mundo. Sim, foi manifestado no fim dos tempos, na nossa época, mas já tinha sido estabelecido por Deus. Então, meus irmãos, de novo, tá? Esse plano eterno de redenção de Deus estabelecido por nós, nos ajuda a entender isso. Caiu. Caiu? Uhum. Só para o pessoal entrar de novo. Isso. Vamos ver. Mas tinha dado tempo? Ah, deu. Estamos conectando aqui. Bom, você que está aí no Facebook, aguarde um pouco. É que a gente está transmitindo pelo Zoom também. Daqui a pouco a gente retoma. Tá ok? Vamos lá então, conectando. O meu não... O seu abriu aí? Preparando a reunião. Eu acho que precisa... Deixa eu abrir. Abriu aqui. Abriu, né? Vamos voltando, gente. Caiu a nossa conexão aqui. Isso. Muito bom. O pastor aqui se empolgou e esqueceu de olhar no relógio. Estava caindo já o tempo. Então aconteceu isso aqui, mas... Vamos retomar aqui de onde nós paramos então, né? Tá vendo? Esqueci de olhar pro relógio aqui, que tinha avisado já que estava o tempo. Mas estava tão empolgado aqui que esqueci disso. Muito bem, acho que quase todo mundo aí já está conectado.
Deixa eu ver se... Muito bem, vamos retomando aqui então. Então, meus irmãos, essa questão, né, de que nós somos... O temor, ele nos cativa, né? Deus nos cativa, na realidade. Mesmo temendo, nós nos aproximamos dele, porque ele nos criou as condições pelas quais nós podemos, então, nos aproximar dele. E falamos, então, que esse plano eterno ele foi estabelecido antes da fundação do mundo. Mas houve um dia em que ele se tornou parte da sua vida. E com certeza você lembra que dia que foi isso, que ele tornou real para você. Isso aconteceu naquele dia que você confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Todo esse plano, tudo isso que foi estabelecido por Deus antes da fundação do mundo, tornou efetivo na sua vida, naquele dia que o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração e você foi convencido por ele de que era um pecador e precisava dessa graça. E eu aproveito até para dizer, se você tem dúvidas acerca disso, não permaneça nessa dúvida. É tempo de você entregar a sua vida ao Senhor e falar: Senhor, eu preciso confiar minha vida ao Senhor e saber que eu tenho um destino eterno na tua presença, garantido com o Senhor. Porque se você tem dúvida acerca disso, a gente precisa conversar, tá bom? Depois a gente entra em contato aí, não deixa passar essa oportunidade. Mas se não, o que você pode fazer é isso, é falar: Senhor, eu confesso que sou pecador, que vivo distante do Senhor, que vivo naquela vida que os meus pais me legaram, segundo as paixões deste mundo, mas eu não quero mais ver dessa maneira. Eu quero confiar que de fato o Senhor é Salvador, que Cristo pagou pelo meu pecado. E eu quero então receber Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Faz essa oração, entrega a sua vida ao Senhor. Tá ok? E se você fez isso, depois entre em contato para a gente conversar e para dar os próximos passos acerca dessa importante decisão na sua vida. Então, meus irmãos, é isso, como ele fala aqui, manifestado no fim dos tempos por amor a vós. Então isso aconteceu, um dia Deus manifestou isso para todos nós. Meus irmãos, Deus nos deu a fé em Cristo Jesus. É através da fé em Cristo Jesus que nós chegamos a Deus. Ou seja, tudo está nele, está no Senhor. E aí nós percebemos o seguinte, que Deus ressuscitou Jesus, lhe deu glória, confirmando e aprovando a sua obra redentora. Nós percebemos que a obra vitoriosa de Cristo, lá na cruz do Calvário, ela nos dá confiança para que a gente se coloque na presença de Deus, para que a gente possa colocar a nossa fé no Senhor, com total segurança e confiança. Então percebe como essa obra é fundamental, é ela que nos aproxima desse Deus que é fogo consumidor, desse juiz que vai julgar todas as nossas obras e nos leva à presença dele, porque nesse relacionamento nós somos tratados como filhos, porque ele é o nosso Pai. Eu queria concluir, meus irmãos, essa primeira parte aqui, da nossa responsabilidade. Diante da grande salvação, nós temos responsabilidades. De viver em santidade, viver em temor. No domingo falaremos sobre a responsabilidade de viver em amor. Mas diante dessa realidade, viver em santidade, mas acima de tudo, de viver em temor, eu lembro que quando Jesus chamou Pedro e os discípulos para que fossem os seus escolhidos, seus 12, lá em Mateus 10 isso acontece, ele enviou os seus discípulos para pregar.